A paz do Senhor, meus amigos, tudo bem? Um prazer enorme estar com você para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Você bem sabe que meu nome é Hermes Antônio, sou aqui de Palmas, no estado de Tocantins. Congrego aqui na Assembleia de Deus AD Shalom, né? A Shalom é a nossa casa, nosso lugarzinho de adoração. Shalom é Madureira, presidida também pelo pastor Hermes Vieira Neto e a pastora Ezir, a nossa querida pastora, a quem eu mando um grande abraço aos meus pastores. Pois muito bem, uma boa aula depende de uma boa leitura antes de aplicar a aula, né? E nós estamos estudando a nossa revista do trimestre presente, do segundo trimestre, que é Gênesis, né? Que é base foi extraída deste livro do bispo Abner Ferreira, que é o presidente da CONEMAD RJ, Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro. Essa pessoa simpaticíssima. E a nossa lição, você já leu, já deu uma olhadinha, já percorreu aí as folhas para ver como é que você vai fazer a aplicação desta lição com seus alunos domingo próximo. O título da lição: o Criador se relacionando com o ser humano. Esta lição é uma lição muito prática, muito fácil de ser aplicada, muito gostosa de ser estudada, aonde você pode deixar os alunos fazer alguns questionamentos, né, a respeito da lição. E o mais importante, que você também não pode esquecer, é de estimular os seus alunos a leitura da Palavra de Deus, principalmente no decorrer da semana. Então, se você já sabe que você foi escalado para ministrar a sua aula domingo, já no outro domingo, antes do outro domingo, você já começa a fazer contato, vai mandando uma mensagem no Zap, vai convidando no Instagram, vai tirando textos da lição para você já ir falando com eles, estimulando a curiosidade do aluno, né? Porque assim como uma criança deve ser estimulada com o aprendizado, nós também, seres humanos, adultos, precisamos também desse estímulo, né? E uma boa aula, ela começa na sua preparação. Por isso, é importantíssimo esse pré-contato seu com os seus alunos, tá bom? Quase todos os professores, se não todos, sabem dos contatos dos irmãos da igreja, tem os grupos, tem as redes sociais que os irmãos usam, todo mundo, a igreja tem um canal oficial. Então é importante você ir estimulando e abrindo a curiosidade para que ele possa estar na EBD domingo pela manhã e você ser o canal de bênção na vida dessas pessoas. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma Bíblia, duas Bíblias, três Bíblias, quatro Bíblias. Mas nós vamos usar uma Bíblia, duas Bíblias. Qual Bíblia você usa? Você sabe qual é a Bíblia oficial da Assembleia de Deus? Não sabe? Então vamos pesquisar. Tem uma Bíblia sim aí oficial, tá? É a mais usada pela Assembleia de Deus. E tem a Bíblia do pregador pentecostal, né? Que tem a participação do pastor Antônio Gilberto, que foi um célebre teólogo pentecostal das Assembleias de Deus. Tá ok? Mas vamos então para a nossa lição. Título da lição: só tem na Assembleia de Deus. É ou não é? O Criador se relacionando com o ser humano. Texto áureo: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, versículo 14. Verdade aplicada. Nós necessitamos de Deus. É sempre Deus quem toma a iniciativa e busca o homem para se relacionar com ele. É tão verdade que aquele versículo que diz assim: o Pai busca
adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai está buscando esse adorador. É Ele quem abre esse relacionamento. Objetivos da lição. Olha, eu falei na aula passada. Nunca deixe de trabalhar o objetivo da lição para que você tenha um ótimo êxito na sua lição. Primeiro objetivo: apresentar o homem como coroa da criação de Deus. Mostrar que Deus é um Deus relacional. Terceiro, enfatizar que devemos ter relacionamento com Deus. Texto de referência está em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 20, 21 e 22. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e a todas as aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Vamos para o tópico 1. Uma dica para você, professor, abrir um canal de conversa, de estímulo para seu aluno no decorrer da semana. Você vem aqui na revista, ó. Tem os motivos de oração e as leituras complementares, tá ok? O ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus atesta que fomos criados para um relacionamento com Deus e com o próximo. Veremos na presente lição a atenção e o cuidado do Criador em suprir as necessidades do homem em todas as dimensões, inclusive no que concerne ao relacionamento. Ainda hoje necessitamos da providência divina em todas as áreas de nossa vida. Nós precisamos da providência divina como um relacionamento de Deus para conosco. A coroa da criação. Tópico 1. Nós temos 3 subtópicos. Engole eles não, tá? Nem que você passe por cima assim rapidão, mas dá uma pincelada em cada um, que é para fechar o primeiro objetivo. O primeiro objetivo é apresentar o homem como coroa da criação de Deus. Deus fez o homem para que este vivesse para si mesmo. Aliás, Deus não fez o homem para que este vivesse para si mesmo. Deus o criou para que este vivesse com ele e na alegria da glória dele. Neste tipo de vida, tudo na existência humana era plenamente abençoado. Deus não fez o homem para que o homem vivesse em si mesmo, mas fez com um propósito. Nós falamos do propósito na lição passada. Uma perfeita criação para a sua mais preciosa criatura. A criação foi feita e abençoada por Deus para o bem do homem. O próprio Deus aprova o que fez para o homem. Vemos isso quando lemos ao término de cada etapa a frase: e viu Deus que era bom. São 7 versículos, 7 versículos que Deus fala: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Ou seja, na forma sábia, bela e proposital, como tudo foi feito, Deus queria o melhor para o homem e fez tudo para o nosso bem e para a sua glória. Mesmo após a queda, não podemos desprezar a beleza e sabedoria de Deus percebida em toda a sua criação.
Vejam bem, mesmo após a queda, o pecado do homem, a saída do Éden, mas em todo o nosso planeta, em todo o universo conhecido, nós podemos ver a beleza da sabedoria, ou a sabedoria da beleza de Deus em toda a criação, em todas as coisas. Você já olhou para o céu numa noite estrelada, como é lindo o céu? E não foi feito por mãos humanas, foi o próprio Criador quem fez e colocou cada estrela no seu devido lugar. E o homem que também desfruta desse governo com Deus, o homem foi lá e colocou em cada conjunto de estrela um nome, e a esse nome é dado de constelação. Foi o homem quem colocou o nome de constelação estrelar. O conjunto de estrelas, foi o homem quem colocou. Foi o homem quem colocou o nome nos planetas. Você já viu a beleza dos anéis de Saturno? A beleza do Sol, como o Sol brilha intensamente pulsante. Você já parou para ver a beleza da sabedoria de Deus em colocar a Terra para rodar num eixo dela próprio e dar uma volta no Sol? E essa volta em torno de si chama dia, e em torno do Sol se chama estações ou anos. Percorrido todo esse movimento, todas as coisas funcionando em perfeita harmonia, foi Deus quem fez, foi Deus quem colocou. Quando Deus cria tudo e diz: e haja luz, e houve luz, e haja separação, e haja água, e haja porção seca, aí Deus vai, cria as estrelas, cria o sol e dá o start inicial no mundo que nós conhecemos, e esse universo perfeito começa a funcionar de forma obediente à palavra de Deus. Essa beleza natural é uma beleza que somente o Criador pode fazer e pode fazer. E Deus coloca o homem neste centro, como coroa da sua criação. Você já parou para pensar como é perfeito o corpo humano? Como o corpo humano funciona de forma tão perfeita, como cada litro de sangue que passa dentro do coração, que passa nos rins, cada veia que recebe o pulsar do sangue, e a mente humana, a capacidade de raciocinar, a capacidade de o homem pensar, tudo isso foi o nosso Criador quem fez com o sopro da sua boca e nos deu vida e nos fez a sua imagem e nos fez a sua semelhança. Pois bem, uma perfeita criação para a sua mais preciosa criatura. Deus criou este mundo para nós homens, para nós homo sapiens, se você preferir assim. Para nós humanos vivermos neste mundo perfeito. Tópico 1.1. Honra e dignidade na imagem e semelhança divina. Ser portador da imagem de Deus é o maior prestígio que o homem pode ter. Em Mateus 18:10, Jesus diz: os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Mas em nenhum lugar na Bíblia é ensinado que Deus tenha feito a algum anjo a sua imagem e semelhança, ainda que tenhamos sempre a ideia de que os anjos sejam os seres mais especiais criados por Deus, e com o homem que Deus escolheu ter relacionamento mais íntimo. Ter sido criado à semelhança de Deus dotou o homem de potencial que não se encontra paralelo em qualquer outra criatura terrena. Nossa dignidade essencial, honra e glória a Deus. Veja bem,
o fato de sermos a semelhança de Deus, né? Termos alma, corpo e espírito, nós somos um ser tricótomo. O homem tem corpo, o homem tem a alma, o homem tem o espírito, e ambos foi Deus quem fez e deu. O homem, ele tem intelecto, vontade e sentimento. O homem é um ser tricótomo, ele tem, repetindo, intelecto, vontade e sentimento. A nossa semelhança com Deus é idêntica, porque Deus também tem vontade, intelecto e sentimento. Você vai ver por várias passagens da Bíblia a vontade de Deus. Você vai ver várias passagens da Bíblia demonstrando a sabedoria divina. E você vai ver várias passagens da Bíblia Deus demonstrando o seu sentimento. Então, nós somos a semelhança de Deus nesses atributos que Deus nos deu. Deus nos deu esses atributos e nós temos, e Deus também tem, e nós somos também a imagem de Deus. Agora vamos lá para falar o 1.3. Abençoados para reproduzir a imagem de Deus. Quando aqui no Gênesis ele fala assim na criação do homem, se eu não me engano está em 1:27. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Veja bem, aqui na revista, e Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, a fertilidade e capacidade de se multiplicar foi um ato abençoador e glorioso de Deus. Deus é o único Criador. O verbo hebraico bara, que significa criar algo do nada, só pode ser atribuído a Deus. Ninguém, exceto Deus, pode criar algo do nada. Mas conquanto Deus seja o Criador, abençoou o homem para que ele fosse um procriador das mesmas espécies de criatura à imagem de Deus. Os animais não podem procriar criatura à imagem de Deus. Os anjos também não. Mas o homem tem essa capacidade natural dele de produzir outros seres humanos, criar outros seres humanos, a imagem e a semelhança de Deus. Por quê? Porque na perfeição da criação, Deus coloca os atributos da criação neste homem, e este homem passa também a criar imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus tem braço, Deus tem pernas, Deus tem corpo, Deus tem intelecto, vontade e sentimento. O homem é um ser tricótomo, tem corpo, alma e espírito. O homem tem intelecto, tem vontade, tem sentimento. Então, esse Deus é um só Deus que subsiste em três pessoas: o Espírito, o Filho e o Pai. Mas ambos são um. Mas quando ele confirma aqui, em Gênesis 27, dizendo: façamos, ele poderia dizer somente: eu faço. Mas não, mas ele convida o Filho e o Espírito Santo para participar da criação de tudo que existe nesse mundo, inclusive do próprio homem. Amém? Pegou o gancho aí? Eu ensinei que Deus nos deu uma posição elevadíssima em relação a toda a sua criação. Saber disso
deve não apenas nos fazer sentir-se valorizado, mas responsável em viver à altura da nossa posição. Agora, querido, veja bem, a altura da nossa posição. Já eu volto lá. Tópico 2. Um ser relacional. Deus, um ser relacional. Ora, Deus se relaciona com o homem. Mas há muitas pessoas que sofrem com isso, com esse dilema do seu relacionamento com Deus. Mas vamos lá. Todo este privilégio dado ao homem não se comparava ao propósito maior deles: nos relacionarmos de forma íntima com Deus. Todo este privilégio dado ao homem não se comparava ao propósito maior deles: nos relacionarmos de forma íntima com Deus. Veja aqui o que ele diz no tópico 2.1. Criado de uma forma especial e admirável, eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Salmo 139, verso 14. Deus nos fez de forma especial e admirável, de duas formas. Primeiro, na forma como o primeiro homem foi criado. Deus fez todas as coisas pelo ordenar de sua palavra. Nós fomos criados em Adão, da forma como Adão foi criado, nós também fomos criados a primeira vez. Está no Salmo 33, verso 6. Mas Adão foi feito pelas próprias mãos de Deus. Está em Isaías 64, quando Isaías fala que o homem é barro e Deus é o oleiro. No nosso caso, descendentes de Adão, somos gerados no ventre da nossa mãe. Mas as mãos de Deus não estão fora disso. O salmista diz: pois possuíste os meus rins e entristeceste-me no ventre da minha mãe, e me entreteceste-me no ventre da minha mãe. Porque ele fala no Salmo, como nós lemos, Salmo 129, que você deve ler ele todinho, que de forma maravilhosa e assombrosa foi como Deus nos fez. Você já parou para pensar na beleza da fecundação, quando o momento da vida, o momento que é fecundado, o óvulo se encontra com o óvulo masculino, o espermatozoide masculino com o feminino, com o óvulo feminino, e se encontram e ali, haja vida. E ali já tem uma vida sendo fecundado dentro de uma bolha chamado útero. E ali, por 9 meses, essa criatura humana vai sendo reproduzida da mesma forma inicial lá em Adão. A imagem e semelhança de Deus. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Não, você já viu alguns versículos na Bíblia aonde Deus fala que chamou tal pessoa ainda no ventre da sua mãe. Por quê? Porque Deus já conhece aquela criatura que está sendo formada, criada dentro daquela barriga. Ok? Então, o 2.2, relacionamento, intimidade e parceria. Nós fomos criados de uma forma especial e admirável. Agora nós devemos ter um relacionamento, intimidade e parceria com Deus. Deus falava diretamente com o homem em Gênesis 2,16. Não havia profeta, sacerdote ou anjos, ou qualquer anjo ou qualquer intermediário. Do lado de fora do jardim, não era possível falar com Deus ou ouvir a Deus.
sem mediações. Mas antes da queda, Deus falava face a face com o homem. Relacionamento e intimidade. Como vimos na lição anterior, Deus trouxe cada animal até Adão para que Adão decidisse qual nome teria. O que Adão decidisse, Deus aprovaria. Está em Gênesis 2,19. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Porque Deus permitiu que Adão participasse deste governo. Ainda hoje, a bondade e a misericórdia de Deus nos permite estar lado a lado com Deus no governo deste mundo, pois os homens governam este mundo. Então, nós estamos numa parceria, e Deus busca nessa parceria uma intimidade com esse homem, mas não há outro meio do homem buscar intimidade, do crente, do cristão, buscar intimidade com Deus, a não ser pelo caminho da oração, da busca da sua palavra, do jejum. Não fazer jejum para emagrecer, mas fazer jejum para matar a fome de Deus. Porque Deus deixou em nós a sua marca. E muitas pessoas sofrem até mesmo com vazio existencial e não conseguem se encontrar neste mundo porque sente-se um vazio tremendo de Deus na sua vida e ele não consegue encontrar esse caminho. Pois veja bem, o caminho é Jesus Cristo. O caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos trazer de volta a essa intimidade e esse relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus se revelou a nós. Deus se revelou primeiramente através de Abraão. Depois Deus se revelou através do seu Filho. E depois Deus se revelou e se revela todos os dias através do Espírito Santo. Por isso que ele é o terceiro a ser revelado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo já está conosco. Ele mora em nós. No momento em que nós fizemos um acerto, uma reconciliação com Deus, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Agora Deus habita também em nós. E Deus quer trabalhar primeiro em nós, para depois trabalhar conosco. E essa busca desse trabalho, desse relacionamento e intimidade, ela é feita pelo Espírito Santo, na medida em que você busca mais de Deus e busca um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Então esse relacionamento é proporcionado pelo Espírito Santo. É Ele quem nos dá essa intimidade com Deus, por quê? No momento da nossa reconciliação, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio habitar em nós, naquele dia, naquela hora do seu nascimento. No dia que você nasceu para Jesus, você foi selado com o Espírito Santo. Amém? Vamos encerrando aqui o tópico 2. Alguém do lado. 2.3. Como se não bastasse estar em um paraíso tendo com Deus um relacionamento que nem conseguimos imaginar, Adão ainda recebe de Deus alguém que lhe corresponda de uma forma exclusiva. Ao dar nome aos pares dos animais, o homem se vê sem o seu par, sem a sua companheira. Está em Gênesis 2:20. Mas Deus não é alheio a isso. O próprio Deus, pela primeira vez em Gênesis, diz que algo não era bom. Porque ele vai falando assim: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, era bom, era bom por 7 vezes. Aí quando chega em Adão, ele disse: não é bom que o Adão fique só. Isso aqui era bom, isso aqui era bom, isso aqui era bom. Mas não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjuntora. E aí
Adão cai num profundo sono e Deus faz ali uma cirurgia e Adão tira a costela e dali ele cria a mulher para ser a companheira e a adjuntora deste homem, né? Porque o homem nem tinha sido mal feito, mas porque sua obra ainda não estava completa. Não é que o homem tinha sido mal feito, é porque a obra não estava completa, precisava de sua adjuntora. Deus tira do lado do homem aquela que ele corresponderia naquela honrosa missão de ser a adjuntora do homem, a sua companheira, para acompanhar este homem por toda a sua vida. E olha, ter uma esposa é bênção de Deus. Você entender que, fica bem claro aqui, você deve enfatizar isso aí na sua aula. Não é que a mulher é menos significante do que o homem, não se trata disso. A mulher tem o mesmo valor para Deus que o homem. A mulher, ela é valorizada da mesma forma que o homem na presença de Deus. A fala que muitos ativistas falam a respeito do machismo na Bíblia, isso não é verdade. Por quê? Porque no ministério de Jesus, as mulheres tiveram uma participação de mais de 90%. As mulheres eram o pilar do ministério de Jesus. Não houve uma religião no mundo que valorizasse tanto as mulheres como o cristianismo. E reconheceu o seu valor e o seu papel. Os maiores encontros de Jesus, de pregação, de transformação, foi na casa de alguém onde tinha uma mulher que vinha lavar os seus pés, uma outra mulher que veio enxugar os seus cabelos, as lágrimas, que lavava os pés de Jesus, e uma mulher que foi perdoada pelos seus pecados, que ia ser apedrejada, e as mulheres estavam no primeiro dia da semana para preparar o corpo de Cristo lá no dia da ressurreição. Então, a mulher ela tem um papel importantíssimo na obra de Deus e na vida do homem. Nós, homens, precisamos reconhecer e rechaçar qualquer doutrina que fale fora do que está na Bíblia, de que a mulher é um ser importante, tão importante quanto o homem. Não há um mais importante do que o outro, tá bom? Eu ensinei que, vamos lá? Deus não fez o mundo, colocou o homem nele e saiu de cena. Ele nos quer por perto, trabalhando com ele. Isso nos dá segurança e certeza de que, se buscarmos, iremos ter a presença dele para tudo que formos fazer na vida. Tópico 3, vamos lá. Ligados pelo Criador. Nós temos um elo de ligação com o Criador. Quando temos um verdadeiro e íntimo relacionamento com Deus, os demais relacionamentos recebem a mesma saúde. Entendeu? Quando você não tem um relacionamento saudável com Deus, fica difícil você ter um relacionamento saudável até com o seu semelhante, com outras pessoas. O start de um bom relacionamento começa a partir do momento em que eu tenho um relacionamento bom, saudável com Deus. Divinamente ligados. Adão foi gerado por Deus a partir do barro. Eva foi gerada de Adão a partir da costela. Há uma relação mais profunda entre o homem e a mulher, que conseguimos compreender
Suas diferenças não têm a ver com valor, elas são funcionais na missão dada por Deus. O homem depende da mulher, como a mulher depende do homem, em necessidades distintas. Foram criados por Deus para serem parceiros na vida. A abordagem feminista radical tem gerado um antagonismo, ou seja, o contrário, destrutivo no propósito original de Deus para o homem e para a mulher. O 3.2, emocionalmente ligados. Quando lemos Gênesis 2:23, vamos ver o que diz 2:23. 2:23 diz o quê? 2:23. E disse Adão: esta é agora ossos dos seus ossos e carne da... E disse Adão, desculpa aí, tá? E disse Adão, ele Adão que falou: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Vamos lá. Emocionalmente ligados. Quando lemos Gênesis 2:23, quase podemos ver o sorriso de Adão dizendo: é gente boa demais. Carne da minha carne, osso dos meus ossos, eu te amo. Né? Então, ele agora está completo. Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Expressa ele quando Deus lhe faz sua nova e mais bela companhia na lição anterior, aprendemos que Deus não tem necessidades emocionais, argumentos utilizados. Deus teria criado os homens para, com eles, finalmente se relacionar. Mas isso não significa que Deus não tenha emoções. Aliás, as mais santas emoções que sempre foram compartilhadas em Trindade. Ou seja, a partir de lá, façamos. Deus faz o homem à sua imagem e semelhança e fez todas as outras coisas com alegria e com sabedoria. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo e trabalhando na criação do mundo e na criação do homem. Ok? Quando cria o homem, confere a ele este atributo, a capacidade de sentir emoções e compartilhar sentimento. Além de Eva ser um socorro, ou seja, o substantivo hebraico Iezer, no Gênesis 2:18, é traduzido por socorro para Adão. Ela seria também aquela que corresponderia às necessidades emocionais de Adão. Então, este socorro, esta mulher veio na vida de Adão, Eva veio na vida de Adão como um socorro para suprir também as necessidades emocionais de Adão. Intimamente ligados, o autor sagrado faz uma aplicação para as futuras gerações a partir da fala de Adão. A profunda ligação entre o homem e a mulher só é possível por meio de um tipo de ruptura social que o trouxe até ali. Gênesis 2:24. Seus pais até então eram a base principal das suas relações afetivas. Este lugar agora se encontra na relação do casal. Esta ligação íntima culmina no ato conjugal. Não há razões bíblicas para pensar que Adão e Eva não tiveram relações sexuais antes da queda. Não havia a necessidade de pudor antes da queda. A intimidade com Deus santifica a nossa intimidade também com o nosso cônjuge. O nosso cônjuge, a nossa intimidade, ela precisa também estar com base no relacionamento com Deus e na santidade com o nosso Criador. Amém? Pois veja bem, meus queridos irmãos, nós estamos, olha,
Vai chover, hein? Aqui em Palmas está preparando. Vamos lá. Nós vimos aqui o tópico 1, coroa da criação. O homem é coroa da criação de Deus. E no tópico 2, Deus um ser relacional. E no tópico 3, ligados pelo Criador. Você deve, ao aplicar sua lição, trabalhar esses 3 tópicos, pedir direção a Deus, para que Ele possa te direcionar e iluminar tuas palavras, tua mente, para que você possa fazer a junção e fazer o fechamento. É o que nós chamamos de culminância, né, da aula. É o topo máximo. Você fazer o fechamento da aula. Para isso, você precisa buscar, sobretudo, fogo para as suas palavras. É muito importante ter luz, se é que você me entende, na sua mente. Ter conhecimento, você ter domínio do que fala, é muito importante. Mas é preciso você ter fogo no coração, para que esse fogo faça arder outros corações que estão te ouvindo. Amém? Porque aqui nós vimos aqui a lição que não é uma lição tão difícil de ser aplicada. O Criador se relaciona com o ser humano. Nós estamos intimamente ligados a Deus. E quando o homem decide essa reconciliação com Deus, este homem, recebe-lhe o Espírito Santo na sua vida, e esse Espírito Santo vai habitar dentro desse homem, e essa relação vai começando a ficar mais íntima com Deus, e o homem vai procurando servir a Deus, que o homem é imagem e semelhança de Deus, vai procurar servir a Deus com dignidade que nos foi dada, da honra que nos foi dada de sermos a imagem e semelhança de Deus. Ok? E aqui, ligados pelo Criador, e Deus um ser relacional. Deus se relaciona com o homem? Sim, Deus se relaciona com o homem. Deus se relaciona com o homem e busca intimidade e parceria. Não há... Antes da queda, era face a face, face a face. Depois da queda, houve uma ruptura. Veio então Jesus e nos deu de novo esse acesso ao Criador, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E nós podemos falar novamente, face a face com Deus, olhando para Jesus. Veja o que diz Colossenses, capítulo de número 1. Vamos ver aqui, Colossenses. Olha, começou a chover aqui no Tocantins. Hoje é dia 12, tá? 12. Hoje é dia 12 e já está chovendo aqui e é uma chuva muito boa. Versículo 1, capítulo 1, versículo de número 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nós temos Jesus, a imagem do Criador real, e Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram feitas e criadas todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma aula maravilhosa, em nome de Jesus. Um grande abraço, Shalom!